Olá, caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spooky Houses Assombradas. Deixa eu Spook aqui novamente. Para um bate-papo semanal, nossa senhora, esse mês está um bate-papo direto, né? Estamos batendo papo direto. Vamos lá, vamos conversar um minutinho? Bom, é o seguinte, tô gravando esse vídeo à tarde, são 4 horas da tarde, então se tiver algum barulho eu já peço desculpas, tá? Que aí a gente não controla barulhos que eventualmente aconteçam. Mas vamos lá. Muitas pessoas têm vindo e perguntado uma coisa muito interessante e que eu acho que eu não respondi dentro de um vídeo específico. Eu acredito que eu respondi na playlist Respondendo aos Inscritos, mas como é uma playlist de maneira educacional, ou seja, é um método educacional contínuo, então as pessoas entram lá para obterem respostas às questões que eventualmente vão aparecendo. Essa questão aqui é uma questão que a gente pode colocar fora dessa playlist, que é o seguinte, muitas pessoas me perguntam se, primeiro, meus vídeos podem atrair coisas para as casas das pessoas. Segunda, filmes de terror podem atrair coisas? Então a gente vai responder essas duas perguntas em separado, porque notoriamente dá para perceber que muitas pessoas começaram a bater nessa questão. Então vamos lá. Primeira coisa. Meus vídeos podem atrair coisas para casa das pessoas? Claro que não! Se eu realmente fizesse um canal para atrair coisas na casa das pessoas, vocês acham que eu estaria na plataforma do YouTube? Não, né? Vamos ser lógicos. Eu não quero que ninguém corra riscos, eu não quero que ninguém realmente atraia ou gere uma manifestação na casa de vocês, por isso que eu faço na minha casa. Então vamos lá. Testando demo. O testando demo é puramente feito na minha casa. Limpeza de casas, eu vou na casa das pessoas e demonstro como é feito lá. Isso está acontecendo na sua casa? Não. Então não vai acontecer. Você não está naquele momento, você não está inserido naquele momento, você está observando o que aconteceu lá. Não necessariamente tudo que está acontecendo lá, ou na minha casa, ou na casa de um indivíduo, está acontecendo na sua. Porque eu estou direcionando minhas formas de pensamento, minha intenção, minha energia para um evento na qual eu estou fazendo com que aconteça uma manifestação ou na minha casa ou na casa daquela pessoa em específico. Então, desde que o sino tibetano, o Dord, tudo aquilo que eu utilizo de ferramentas está inserido num vídeo dentro de um contexto direcionando para algo. Não vai acontecer nada na sua casa. Todavia, aí o todavia complica-te, porque não gosto, todavia não venha com todavia. Todavia acontece um fenômeno interessante. O quê? Curiosidade. Todos os seres humanos, eles são curiosos. Beleza. Todos os seres humanos, eles são divididos entre uma razão e uma emoção. Você tem uma razão, ou seja, você é racional. Você cria, vamos dizer assim, um distanciamento das coisas, tornando aquilo mais racional, lógico ou matemático. Então, para você, 1 mais 1 é 2. Os fatores tornam-se o resultado de uma equação. Então, fator x mais não sei o que torna-se uma equação. Você é mais racional. Eu quero entender princípios, eu quero ter fundamento, eu quero buscar respostas. Você não cria laços com aquilo, você não se envolve emocionalmente. O que é ótimo, porque você cria um distanciamento entre o apego às emoções, a uma crença sem fundamento, a algo com conhecimento. É fundamental ter isso na vida. Mas tem pessoas que são mais emocional do que racional. Então aí gera um problema. Por quê? Porque essas pessoas se conectam às coisas. Você conhece aquele ditado, né? Eu tomei as suas dores. Significa que eu senti aquilo, eu vivi aquilo, mesmo não estando numa situação, eu me emocionei, eu chorei, eu criei um laço. Você se conecta a algo. E esse princípio é um princípio um pouco mais delicado àqueles que fazem isso, tá? Não tem nada a ver com os meus vídeos, mas isso tem a ver ao longo da sua vida inteira. Porque você compartilha emoções com as pessoas. E esse compartilhar cria laços até demasiados com os indivíduos. Então vocês que possuem esse tipo de coisa, tem que colocar o pezinho um pouco no chão. Porque aí sim vocês vão começar a despertar emoções sobre situações. Mas mesmo assim não vai ter laços, elos com os meus vídeos, ok? O que acontece, por exemplo, quando vamos assistir filmes de terror ou filmes que nos colocam em situações
de medo, susto, pânico ou o que for. Acontece um fenômeno muito interessante. Quando a gente vai no cinema ou assiste pelas plataformas ali de streaming de vídeos, você escolhe um título, fala, vou pegar um filme que realmente seja um terrorzinho legal. Então você vai assistir Massacre da Serra Elétrica, não tô brincando esse não, mas você vai assistir um filme que seja inteligente, que realmente seja um filme que faça você pensar e que tenha um contexto de terror. Alguns vídeos são mais gore, trazem mais sangue jorrando na tela, outros trazem uma inteligência. Por exemplo, os outros é um filme espetacular. Quem assistiu esse filme da Nicole Kidman sabe o que eu estou falando. É um filme que você não sabe o que está acontecendo, só no meio do filme que você tem a percepção falando, nossa, agora que eu entendi. Ele é um filme inteligente de terror. Mas ele tem um contexto, sim, de assombrá-lo. Quando você assiste esses filmes que trazem um ponto, uma questão ou uma situação que te gere um medo, uma insegurança, o que acontece com você? Você vai espelhar aquilo que você está absorvendo do filme na sua vida. Então você vê uma situação de um fantasma, você vê lá o ataque de obsessores, fantasmas e tudo mais. Você se pergunta, puxa, será que a porta que bateu ontem em casa foi o vento realmente? Poxa, será que eu senti alguma coisa pegar no meu pé? Será que foi só a coberta realmente que estava ali meio incomodando? Ou alguma coisa aconteceu? Você se dá o direito da dúvida. O direito da dúvida é o ponto que gera a interrogação na sua cabeça e que faz com que você comece a procurar pelo em ovo. Então, quando você me pergunta, filmes de terror podem atrair coisas? Eu não digo que é atrair coisas, mas sim fazer com que aquilo que está escondido em você ou na sua casa se manifestar. Você cria formas de pensamento constantemente. Suas formas de pensamento de eu quero comer tal coisa, eu preciso tomar banho, eu preciso levar meu carro no mecânico, eu preciso arrumar tal coisa na minha casa, são formas de pensamento baseadas em princípios de intenção inicial e que depois transformam-se numa ação mediante a necessidade de você realizar tal ato. Beleza. Quando você começa a despertar as formas de pensamento de filmes de terror dizendo, cara, será que o que aconteceu no Lights Out pode ser real, pode me afetar? Será que aquilo que eu vi numa atividade paranormal realmente pode acontecer na minha casa? Então você cria essas formas de pensamento que elas geram um medo, a dúvida, a insegurança e diversos outros questionamentos sobre será que existe espírito? Será que se existe vida após morte? Será que eu devia me preocupar com as coisas? Então o medo ele surge mediante a fragilidade do seu conhecimento, mediante a fragilidade sua descoberta, seu entendimento sobre sua religião, sobre sua crença e o direito da dúvida. Então aquilo vai te fragilizar, vai criar uma instabilidade sobre você. E com isso surge o medo. Surgindo o medo, aí acontece um fenômeno muito legal e que as pessoas não entenderam. Quando você tem medo de alguma coisa, aquilo emocionalmente te fragiliza. Não somente mentalmente, porque você começa a achar que tem coisa aqui, cara, tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas o seu emocional começa a gerar essa angústia, incertezas em você. O que acontece com a sua fé? Ela sofre um abalo. Você perde o chão, você fica instável com relação à sua fé, porque a sua fé já não é suficiente para falar isso não existe. Ou isso de acordo com o que eu sigo, não existe. Você se coloca assim o questionamento. A sua fé é abalada, você se fragiliza. Espiritualmente, sobre o critério da clarividência, o que acontece com o seu corpo de energia? Nós temos um corpo de energia que é muito conhecido no Oriente, que envolve o seu corpo físico. É uma constituição que envolve seu corpo físico, seu corpo emocional, suas emoções, seu corpo mental, sua mente, sua atividade mental, seu raciocínio, seus pensamentos e o nosso corpo astral. Esse corpo de energia ele está ligado diretamente a esses corpos. E ele, em tese, ajuda você a criar uma proteção, entre aspas, sobre coisas que podem vir a acontecer no mundo espiritual. Por exemplo, você vê uma pessoa fumando, você ativa a sua vontade de fumar.
Essa vontade de fumar é um pensamento que surge. Eu tenho uma vontade de fumar, cria uma forma pensamento. Essa forma pensamento vai instigá-lo a fumar. Você, por meio desse corpo de energia, você pode chegar e falar, eu não quero. E você não chega a concretizar, porque essas formas pensamento, elas não adentram dentro da sua estrutura física, fazendo você realmente ter esta vontade inicial, a ação para fazê-lo. Você é meio que impedido. Seu corpo de energia, sendo ele constituído de maneira sólida, ela não vai chegar. Ah, pode impedir ataque de demônios. Não existem demônios. Pode impedir ataque de obsessores. Não, não vai impedir ataque de obsessores. De novo, eu disse entre aspas, por quê? Porque ele não é tão forte assim. O que cria o alicerce desse corpo de energia é um conhecimento muito bom sobre o mundo espiritual, é um conhecimento muito bom sobre realmente o que está ao seu redor, sua crença, sua fé. Isso faz você ficar inabalável. Se você não tem um conhecimento ou discernimento sobre isso, você é uma pessoa suscetível a todo e qualquer tipo de ser do mundo espiritual. Tá? De novo, prestem atenção nas minhas palavras, porque tem muita gente que não entende o que eu digo. E aí trazem alguns absurdos, principalmente não respondendo aos escritos. Muito bem. Na hora que o seu corpo de energia recebe as formas pensamento do medo, ele se fragiliza, você está jogando como se bebendo um veneno, porque você está jogando isso para dentro de você, e você faz com que o seu corpo de energia diminua. O seu corpo de energia diminuindo, o que acontece? Você fica vulnerável a qualquer coisa que aconteça. Se cair um copo na cozinha quando você estiver vendo um filme de terror, você dá um grito e você sai correndo pela janela. Porque você já não tem nem o bom senso, nem formas de pensamento que te digam, não foi nada, cara. Você vai acreditar que aquilo está ligado ao filme. A coincidência faz você ter medo. Então, os seus medos, eles são gerados, influenciados por um fator externo que ativam a insegurança, a falta de conhecimento, as suas instabilidades emocionais, fragilizam seu corpo de energia e você torna-se suscetível a qualquer coisa que aconteça ao seu redor. Nesse momento, existem obsessores que podem se aproximar de você, porque você não tem mais uma zona de conforto dentro da sua fé, você não tem mais uma zona de conforto pré-determinada pelo seu corpo de energia. Então ele se aproxima, se conecta a você e você torna-se alvo mediante ao seu medo. Então quer dizer, tio Spook, que filmes de terror, quer dizer que filmes de terror não são para qualquer indivíduo. Ok? É sério. O nível dos filmes de terror hoje em dia, eles estão indo para um lado mais inteligente, não tão gore. Mas esse lado inteligente fazem você questionar muita coisa da sua existência, muita coisa da sua vida e os porquês dentro de princípios religiosos que você não tem tão fortemente alicerçados. Então você se torna suscetível à sua ignorância. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal, a melhor resposta ao medo é o conhecimento. Quando você tem a informação correta, quando você tem todo o discernimento correto sobre as coisas, você não se torna fragilizado. Você entende aquilo, você sabe que aquilo lá é uma coisa que não existe dentro de um princípio de uma crença, que aquilo não é real, que aquilo é só uma história de terror colocada para assustar e criar uma emoção. É que nem Noites do Terror do Play Center. Se você vai lá, é para tomar susto, você sabe disso. Se você vai num brinquedo, tem pessoas que se assustam, tem pessoas que saem sorrindo, brincando, dizendo, meu, foi demais, tá? Então, de novo, tomem muito cuidado. Aqui, nós não colocamos riscos às pessoas. Tanto que nós colocamos várias playlists para que as pessoas de suas respectivas crenças possam sentir tais energias. Então, por exemplo, faça a sua limpeza de casas catolicismo / cristianismo, tá? Então, se você é católico ou cristão, você vai fazer aquela playlist. Ah, faça a sua limpeza de casas Umbanda. Se você é um bandista, você vai fazer aquela playlist. Então, você vai vivenciar, de acordo com a sua crença, algo que seja interessante a você. Uma comprovação de algo para que você possa realmente vivenciar uma experiência. É só isso. De resto, nada, ninguém vai correr riscos, ok? Eu tenho que deixar isso bem claro e separar isso no único vídeo, porque as pessoas não estão entendendo. De novo, eu não faço vídeo para que as pessoas corram riscos. Não existe isso na plataforma aqui no meu canal. Caso contrário, eu nem faria um canal desse tipo, tá? Eu nem faria. Outra,
Entender o que é o medo versus conhecimento, a questão de filmes de terror, qual é a influência que eles realmente fazem sobre vocês, ok? Lembrem-se, não distorçam minhas palavras, não aumentem as minhas palavras, entendam o que foi dito, ponto. Tem muita gente criando falácia sobre aquilo que eu falo, tem muita gente distorcendo aquilo que foi dito. Essas são as minhas palavras sobre o que é um filme de terror e qual é a proposta do canal aqui. Não é gerar medo, mas sim conhecimento. Quando a gente faz o testando demo, é para quê? Para comprovar se aquilo é real ou não, qual é o fundamento atrás disso, tá? Comprovar que fantasmas não assopram vela, que fantasma não deixam faca enfincada na parede, não tem nada disso, tá bom? Bom, vamos lá, recadinhos finais, só para novamente avisar a todos. Tio Spook aqui, conhecido como Rodrigo Tio Spook, é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, ou que seria holístico, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para poder trabalhar junto à medicina tradicional para tratamentos complementares para problemas físicos, emocionais, mentais, e aí sim entramos no critério espiritual, ou mesmo para limpezas de casas ou escritórios. Para aqueles que querem passar por esses tratamentos, como já documentado na playlist dos depoimentos dos pacientes mais da limpeza de casas, vocês devem encaminhar uma solicitação de e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Não é WhatsApp, não é sinal de fumaça, não é de 7 ondinhas, é só e-mail, limpezadecasas@gmail.com, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um sistema que é por meio do Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 e a gente continua firme e forte na plataforma, ou mesmo pelo PayPal, que também está na descrição aqui, como vocês podem fazer tranquilamente esse processo. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.